Assim. Bom dia. Iniciando, então, a reunião de julgamento do mês de maio. Hoje é dia 11 de maio, período da manhã. O item 1 da pauta é o processo da doutora Andréia Bernardino Pereira. Bom dia. Item 1, Bernardino Pereira, ITR, referente ao exercício de 2007. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, que está as folhas 4, o contribuinte regularmente intimado não comprovou o valor da terra nua declarado, razão pela qual o VTN foi arbitrado, tendo como base as informações do CIFT. No recurso voluntário, ele apresenta as folhas 49 e 50, assevera que transferiu a titularidade do imóvel por doação aos seus filhos, mantendo a reserva de usufruto vitalício. Não se insurge especificamente contra a exigência fiscal, mas afirma não ter o sujeito passivo no seu sujeito passivo, por ser apenas usufrutuário. Alega que os donatários ficaram com a posse e utilização do imóvel e, portanto, são os responsáveis pela regularização da sua área junto aos órgãos competentes. Afirma que, independente da época de regularização, os donatários inscreveram-se perante a Receita Federal. Pugna pelo provimento do recurso. Passando ao voto, admissibilidade ok. Mérito. Como eu disse, trata o presente processo da exigência de imposto sobre a propriedade territorial rural do exercício de 2007, tendo em vista a não aceitação do VTN declarado e foi arbitrado com base no CIFT. O contribuinte apresentou a declaração de ITR em seu nome, relacionada ao imóvel NIF, que eu cito o número. Desde a impugnação, ele assevera apenas que transferiu a titularidade do imóvel por doação aos seus filhos donatários, mantendo a reserva de usufruto vitalício. Em seu recurso voluntário, o recorrente não se insurge especificamente contra a exigência, entende não ser o sujeito passivo tributário por ser apenas o usufrutuário. Alega que, ao efetuar a doação, os donatários ficaram com a posse e utilização do imóvel e são os responsáveis pela regularização da área junto aos órgãos competentes. Afirma que, independente da época de regularização, os donatários inscreveram-se perante a Receita Federal. O contribuinte ele juntou os documentos de atualização de cadastro emitido em 2013, folhas 54 seguintes, e os dados modificados de imóvel com diversos números de identificação atribuídos ao imóvel rural. No entanto, o contribuinte ele não demonstra que, na época da apresentação da declaração de ITR, de exercício de 2007, não era mais possuidor ou usufrutuário do imóvel em questão, sendo que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, independentemente de intimação aos demais envolvidos nas infrações verificadas. Artigo 7º, parágrafo 1º do Decreto 70.235 de 72. Pois bem, de acordo com o Manual de ITR, Perguntas e Respostas, de 2020, é contribuinte do ITR, na data da efetiva apresentação da declaração, o possuidor, a qualquer título, inclusive o usufrutuário. Aí eu cito aqui, conforme bem ressaltado pela decisão de piso, a doação foi realizada com reserva de usufruto, que não afasta a sua condição de contribuinte. Na decisão, ela diz o seguinte, que o fato de que o impugnante tenha efetuado a doação do imóvel aos filhos não afasta a sua condição de contribuinte do ITR, considerando-se que referida doação foi efetuada com reserva de usufruto, o que determina que a utilização do imóvel continua sendo do impugnante e, consequentemente, a comprovação do declarado na DITR é de sua responsabilidade, enquanto que os filhos donatários apenas detêm a propriedade sem a sua utilização. O fato de que os donatários recolhem os tributos, fato este não comprovado nos autos, não tira a condição de contribuinte do usufrutuário, que, intimado a comprovar o VTN declarado, não se manifestou
nem mesmo na impugnação. A afirmação não comprova de que os donatários estão em dia com o fisco, não exclui a condição de contribuinte do usufrutuário da propriedade, que é quem tem o poder e direito de fazer cumprir a função social da terra, e não dos proprietários donatários que não têm o direito de uso da propriedade. Diante de todo o exposto, e tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à sujeição passiva no presente caso, deve ser mantido o lançamento. Conclusão, ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Pinheiro? Acompanho a relatora por negar provimento. Acompanho. Matheus? Acompanho. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade de votos. Próxima escolha, já por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 2. Item 2, continuando na pauta, temática ITR, exercício de 2003. Contribuinte regularmente intimado não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14653 da ABNT, o VTN declarado, razão porque foi arbitrado com base no CIT. Apresentou sua impugnação de folhas 20, instruída com os documentos de folhas 21 a 38, recurso voluntário consta as folhas 61 a 73, instruído com os documentos de folhas 74 a 83. Passando aqui para o voto. Então, ITR de 2003, tendo em vista a não comprovação do valor da terra nua, após regularmente intimado para prestar o laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14653 da Associação de Normas Técnicas. Registre que o valor da terra nua foi arbitrado com base no valor de 80 por hectare indicado no CIT por aptidão agrícola para o tipo de terra florestas, conforme tela do CIT adunado às folhas 50. Em razões recursais, a recorrente se insurge novamente contra a exigência de ITR e assevera que, desde a impugnação, esclareceu que não exerce a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel em questão, uma vez que a União cancelou o registro do respectivo imóvel. Apresenta ainda, por ocasião do recurso voluntário, sua insurgência contra o arbitramento do VTN. A decisão de piso considerou não impugnada a matéria relativa ao VTN, uma vez que não foi expressamente contestada. Quanto às demais questões, assevera a DRJ que a certidão de registro de imóvel indica como única proprietária a senhora Nilva Lúcia Pegoraro e que a cópia do ofício que determina o cancelamento da matrícula do imóvel rural, denominada Gleba Altamira 6, não é suficiente para eximir a autuada do polo passivo. Esclarece que o registro do imóvel continua ativo e que a contribuinte vem sistematicamente apresentando a DITR em seu nome, conforme pesquisa feita pela DRJ na data do julgamento. Conclui que todos os fatos levam a crer que a contribuinte continuou na posse do imóvel denominado Projeto Integrado Trairão, cabendo, portanto, ser enquadrada como contribuinte do ITR e como responsável pelo crédito tributário exigido. Pois bem, inicialmente cabe ressaltar que o ato administrativo de lançamento deve-se até aos ditames do artigo 142 do CTN, que estabelece acerca da constituição do crédito tributário, certo? Aí eu cito aqui também que o fato gerador e o contribuinte do ITR estão disciplinados nos artigos 1º e 4º da Lei 1000. Doutora Miriam saiu, foi? Saiu? Saiu. Eu não estou vendo, não. Também não. Pronto, peraí. Estou aqui. Tá. Então, eu estava falando que, inicialmente, cabe ressaltar que o ato administrativo de lançamento deve-se até aos ditames do artigo 142 do CTN, que estabelece acerca da constituição do crédito tributário,
e que o fato gerador e o contribuinte do ITR estão disciplinados nos artigos 1º e 4º da Lei 9.393, de 96, o qual indica como contribuinte do ITR o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título que assim estabelece. Eu cito aqui. Conforme se verifica da legislação de regência da matéria, o fato gerador do ITR é a propriedade do domínio útil a posse do imóvel rural. O contribuinte é proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título do imóvel rural, inclusive usufrutuário. Ou seja, o contribuinte é aquele que possui o animus domini em relação ao imóvel capaz de justificar a tributação. No decorrer do trâmite do presente processo administrativo, a recorrente juntou aos autos ofício, que eu cito o número, emitido pelo Juiz Federal de Marabá, da Seção Judiciária do Pará, com determinação para que o oficial de registro proceda ao cancelamento da matrícula número X do livro X folhas tais, e de todos os demais atos registrais dela decorrentes, referente ao imóvel rural denominado Gleba Altamira 6, situado no município de Altamira, Pará, conforme sentença proferida no processo relativa à ação ordinária movida pelo Ministério Público Federal e União Federal, além do registro do imóvel e consulta pública da ação judicial movida pelo PMF e União Federal. Com efeito, verifica-se, em face dos documentos adunados aos autos, informações obtidas através de consulta pública aos sítios do TRF da primeira região, e STJ, que efetivamente existe uma discussão judicial envolvendo o cancelamento de matrículas de imóveis. Constata-se que o Ministério Público Federal ajuizou ação ordinária contra o Instituto de Terras do Pará, ITERPA e outros, visando a decretação da nulidade dos títulos definitivos de terras expedidos pelo ITERPA em favor dos demais réus e o cancelamento das transcrições, matrículas ou registros existentes no cartório de registro de imóveis do município de São Félix do Xingu. No entanto, percebe-se que os réus da ação obtiveram em 21 de 8 de 2014 provimento do recurso especial interposto para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal ACOL e determinar que a sentença que declarou a nulidade dos títulos de propriedade e determinou o cancelamento das matrículas dos imóveis fosse submetida ao reexame necessário, ou seja, existia uma efetiva resistência à decisão judicial que determinou o cancelamento da matrícula. Existe a clara intenção de possuidor de ser dono, de agir como dono, que é o animus domini, no presente caso. Os documentos adunados aos autos, folhas 47/49, indicam a situação ativa do imóvel em 2010, tanto que a recorrente não trouxe aos autos, até a presente data, qualquer cancelamento do NIF do referido imóvel. Dessa forma, em face do conjunto probatório adunado aos autos, não há como afirmar que, à época do fato gerador, a recorrente não teria a propriedade, não seria o proprietário do imóvel rural, ou não seria titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título, muito pelo contrário. As informações contidas nos autos e os documentos adunados ao processo indicam que a recorrente mantinha a posse propriedade do imóvel. Dessa forma, entendo como correta a inclusão da recorrente como sujeita passiva da exigência tributária do ITR de 2003. Deixo de apreciar as alegações acerca do arbitramento do VTN em face da preclusão consumativa conforme estabelecido nos artigos 16 e 17 do Decreto 70.235 de 72. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. A gente fala sujeita passiva ou sujeito Sujeito, passivo? é sujeito passivo. Acho que não concorda, né, nesse caso, não. O correto é sujeito. Né? Pinheiro. Acompanho o voto da relatora por negar provimento. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Item 3, doutor Pinheiro.
Item 3, ele é um retorno de diligência da Novacom, reflorestadora, indústria e comércio de madeiras limitadas. Ele é um processo de TR, exercício 2008, em que se discutia a área de reserva legal, que não teria sido comprovada, e nem o valor da terra nua, em relação ao imóvel Fazenda Vila Nova. Em sede de recurso voluntário, basicamente a discussão é sobre a área de reserva legal. A resolução é de 3 de junho de 2020. Eu vou direto aqui ao voto, porque eu estou encaminhando para o retorno à diligência. O recurso, ele versa apenas sobre a área de reserva legal, tendo o acórdão de impugnação e tendo o acórdão considerado que a certidão de cadeia dominial comprovaria a averbação da área de reserva legal, mantendo a glosa em razão de o ADA emitido ser intempestivo para o recurso. Aqui eu até coloquei uma nota de rodapé em relação ao próximo parágrafo, que eu vou discorrer sobre a resolução, em que eu preciso que, no caso concreto, a fiscalização levantou 2 fundamentos para o capítulo da glosa da área de reserva legal. O primeiro fundamento foi a questão da não apresentação de ADA. E um segundo, da não apresentação da certidão do registro imobiliário, onde conste a averbação da área de reserva legal. Na impugnação, ambos os fundamentos foram contestados. O acórdão de impugnação acatou as alegações de defesa em relação ao segundo fundamento, mas rejeitou o pedido de cancelamento da glosa da área de reserva legal com lastro no primeiro fundamento. O entendimento, aí é que está. Essa resolução, ela toma por premissa de que nós podemos conhecer da questão pertinente a esse segundo fundamento em sede de recurso voluntário, que é a averbação na matrícula do imóvel, e com base nessa premissa foi feita a resolução 2401.000.783 para que contribuem para a apresentação da matrícula atualizada do imóvel. Então, a premissa é de que, por força da extensão e profundidade do recurso voluntário, se foi transferida ao presente colegiado a apreciação de toda a matéria impugnada, ou seja, o conhecimento das questões atinentes aos 2 fundamentos do pedido de cancelamento da glosa da área de reserva legal. Até porque não teria a Fazenda Nacional o poder de reconhecer o entendimento de averbação da área, de recorrer, melhor dizendo, do entendimento de averbação da área da matrícula do imóvel estar comprovada por lhe faltar interesse jurídico, isso que o pedido de cancelamento da glosa não prosperou, tendo o acórdão de impugnação julgado a impugnação improcedente, não significando uma eventual comprovação da ausência de averbação reformatio impérios, pois o acórdão de impugnação indeferiu o pedido de cancelamento da glosa, ainda que por fundamento diverso. Eu até desenvolvo um pouco mais aqui a questão na nota de rodapé. Eu entendo que o entendimento de não ser cabível o conhecimento da questão pertinente ao segundo fundamento da glosa em sede de recurso voluntário, apesar de que eu já disse anteriormente, significa que a questão atinente ao fundamento de não ter sido apresentada a matrícula com averbação da área de reserva legal resultaria definitivamente julgada em primeira instância. Contudo, não há qualquer princípio ou regra, tanto do decreto 7235 como da lei 9784, amparar tal trânsito em julgado em desfavor da parte vencedora da primeira instância administrativa. A genérica negação de incompatibilidade do processo administrativo para justificar o não conhecimento da questão atinente ao fundamento de não ter sido apresentada a matrícula com a averbação da área de reserva legal, no meu entender, viola o devido processo legal, norma constitucional também aplicável a favor da Fazenda Nacional. Eu aqui trago até na nota de rodapé ainda uma transcrição dessa questão de duplo fundamento, que é um doutrinador aqui, Alexandre Freitas Câmara, da área de processo civil. Mas então, por que eu faço essa introdução? Porque se entenderem que não é cabível esse conhecimento, essa questão ela é totalmente desnecessária. A diligência é desnecessária. E na vez anterior, chegou-se até a discutir esse ponto, mas acabou se concluindo por bem converter o julgamento em diligência.
aqui, qual foi o resultado da diligência? Pois então, a partir dessa premissa que eu acabei de mencionar, considerou-se que o processo não se encontrava em condições de imediato julgamento, pois a certidão de cadeia dominial já havia sido apresentada para a fiscalização e sem a matrícula atualizada do registro imobiliário com a averbação da reserva exigida pela autoridade lançadora, não há como se verificar se essa averbação aqui de 2004, mencionada na certidão de cadeia dominial, foi retificada, foi cancelada por ato posterior com eficácia retroativa, constante da matrícula do imóvel, bem como os exatos termos da averbação eventualmente vigente ao tempo do fato gerador. Como resultado da diligência, foi encarregado aos autos um ofício do cartório de registro de imóveis, em que ele fala o seguinte: comunico que, verificando em nossos registros, essa serventia encaminha anexa certidões de inteiro teor da Fazenda Vila Nova. Certifico que o imóvel foi georreferenciada e certificada pelo INCRA, a qual foi aberta 2 matrículas da área e vendida como data de registro em 20 de outubro de 2017 por confissão e assunção de dívida, com garantia hipotecária e ignoratícia para a empresa tal. Firmo que estas informações e as demais constam do corpo da certidão em anexo. Tá? Aqui, vem a seguir apenas uma única certidão. Embora o ofício mencione a existência de 2 certidões inteiro teor, ele só foi instruído com uma certidão. E nessa certidão aqui, ele fala na Fazenda Vila Nova, parte 2 de 2. Dá a entender que houve, de fato, o desdobramento. Há uma parte 1 de 1 e uma parte 2 de 2. Até esse valor aqui, de 1.541 mil quebrados de hectares, é bem inferior ao valor da área que se discute aqui, lá referente ao ano de 2008. E nessa matrícula aqui, consta uma averbação que fala de uma outra averbação da matrícula original, né, da qual essa daqui foi desdobrada, e cuja averbação é de uma área de reserva legal extrapropriedade. É aquela área de reserva legal por compensação. Então, ela nem está dentro da fazenda. Ela está dentro de uma outra propriedade. E não fala nada sobre a averbação que precisa ser esclarecida, que é aquela que consta da certidão de cadeia dominial. Portanto, o ofício informa o encaminhamento de 2 certidões inteiro teor, e que, após ter sido georreferenciada e certificada pelo INCRA, ela teria dado ensejo a 2 matrículas, mas consta dos autos apenas uma certidão inteiro teor em anexo ao ofício, ou seja, alguém caiu. André, doutor André. Desliga a câmera, ele vai lá para baixo, pode continuar. Ah, tá. Ofício, ou seja, a matrícula 5.390, livro tal, né, pertinente ao imóvel. Ó, o que eu até destaco, a parte 2 de 2, medindo 1.541 hectares, cuja compra estaria registrada sob o número tal. Logo, deve haver uma segunda matrícula não carreada aos autos referente ao imóvel Fazenda Vila Nova, parte 1 de 2. Circunstância coerente com a gritante redução da área do imóvel, considerando-se a matrícula anterior e essa se desdobrar. Nesse contexto, resta claro que o comando da resolução de final lá 7783 não foi integralmente atendido, mas também que o comando é insuficiente para solucionar a dúvida existente, pois se determinou a juntada de matrícula atualizada do imóvel, e aparentemente a matrícula atualizada consistiria das 2 matrículas criadas em 2017, referidas no ofício, sendo que apenas uma restou carreada aos autos. Portanto, impõe-se a reformulação dos termos da diligência comandada na resolução tal, para que sejam atendidos aos seguintes quesitos de fato. Então, eu resolvi fazer por forma de quesitos, que eu acho que vai ficar mais claro, independente dos documentos que deem substrato, e esses pontos têm que ser esclarecidos. Na matrícula do imóvel Fazenda Vila Nova, NIF-TAL, com área total declarada de 2.081,9 hectares, contemporâneo ao exercício 2008, havia área de reserva legal averbada antes do 1 de 1 de 2008,
A resposta a esse quesito deve ser instruída com certidão interior da matrícula 3553, que é aquela que se refere à certidão de cadeia dominial, com todos os registros, averbações e anotações nela lançados, a ser extraída por meio reprográfico ou com transcrição datilográfica de sua literalidade. Citei a Lei 9.6.015, 19, parágrafo 1º. Bem como as matrículas posteriores dela derivadas, em especial a matrícula faltante dentre as mencionadas no ofício, né, lá do cartório. Havendo a área de reserva legal averbada antes de 1 de 1 de 2008, ela se localiza na propriedade Fazenda Vila Nova Nifrital ou envolveria compensação mediante reserva legal esta propriedade? Eu preciso saber exatamente o conteúdo daquela averbação que cita a certidão de cadeia dominial para saber se a reserva legal está de fato dentro da propriedade ou se ele está utilizando de compensação de outra área. Havendo área de reserva legal na propriedade, qual a sua dimensão? Havendo área de reserva legal na propriedade, ela foi retificada ou cancelada por ato posterior constante da matrícula do imóvel, havendo retificação ou cancelamento, qual o momento da produção de efeitos? A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência com abertura do prazo de 30 dias. Após a juntada aos autos da manifestação ou da certificação de não apresentação no prazo fixado, vêm os autos concluídos para julgamento. Então, é conhecer do recurso voluntário, na verdade, é converter o julgamento em diligência. Esse é o voto. André. Acompanho o relator pela diligência. Acompanho. Acompanho. Aí, por unanimidade, resolvem converter em diligência nos termos do voto do relator. Item 4, doutor André. Quando alguém desliga a câmera, só para esclarecer, ele vira uma letrinha aqui embaixo. Mas não quer dizer que não esteja aí, tá? Tá certo. Item 4. ITR Paminondas Moreira, né? Item 4. ITR referente ao exercício de 2003. O contribuinte, ele regularmente intimado, não apresentou os documentos solicitados pela fiscalização, razão pela qual foram glosadas integralmente as áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização limitada, bem como alterado o VTN e foi arbitrado com base no CIBT. Recurso voluntário, consta as folhas 99 a 102. Indo aqui para o voto. E seu recurso voluntário, o contribuinte pugna pelo reconhecimento da isenção das áreas de preservação permanente e reserva legal e, para tanto, disserta acerca da desnecessidade do ato declaratório ambiental e da necessidade de perícia para a verificação da veracidade da declaração do contribuinte. Conforme disposto no artigo 150 do CTN e artigo 10 e 14 da Lei 9.393, desde que o ITR é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a apuração e o pagamento do imposto devido, independentemente de prévio procedimento. Não há necessidade de comprovação das informações utilizadas para a apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na apresentação da ITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo, atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto. Procedimento de fiscalização, o contribuinte ele foi intimado para a apresentação do laudo técnico com identificação do imóvel através de memorial descritivo, indicação das áreas de preservação permanente nele existentes, além de certidão do órgão público competente, no caso de existência de áreas enquadradas no artigo 3º da Lei 9.393 e cópia do ADA apresentado ao IBAMA, bem como a cópia da matrícula do registro imobiliário, caso exista averbação de áreas de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural ou de servidão florestal, tendo sido glosadas as áreas assim declaradas por falta de comprovação. Nessa senda, cabe registrar, concernente às áreas de preservação permanente e reserva legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento, no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei 2.651 de 2012, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo de ITR, sobretudo em razão do previsto no parágrafo 7 do artigo 10 da Lei 9.393. Aí eu trago aqui aquele parecer da PGFN,
e concluo que eu entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente, reserva legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar, através de provas inequívocas, a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Com efeito, a existência dessas áreas deve ser comprovada através da apresentação de laudo técnico, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram na definição e mencione especificamente em que artigo da Lei 4.771/65, Código Florestal, à época, a área se enquadra, não consideradas de preservação permanente, são consideradas, né, as definidas no artigo 2º e 3º da Lei 4.771. No caso em questão, sequer foi apresentado laudo técnico que discriminasse as áreas de preservação permanente supostamente existentes no imóvel. Da mesma forma, o contribuinte não comprovou a averbação de área de reserva legal, conforme o teor da súmula CARF número 122. Apesar de a decisão recorrida ter ancorado seu entendimento sobre o fundamento de que não haveria nos autos o protocolo tempestivo do ato declaratório ambiental, o ADA, em nenhum momento foi assentado o entendimento segundo o qual a área teria sido objeto de comprovação por parte do contribuinte, permanecendo, portanto, como matéria litigiosa em face da motivação do lançamento, que foi por falta de comprovação da referida área que ocorreram as glosas. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo de sua obrigação legal, porquanto nenhum documento foi apresentado para fazer prova da existência das áreas de preservação permanente e de reserva legal declaradas. Ademais, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, do direito por se alegar, e a parte adversa à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dessa forma, cabe ao contribuinte trazer os documentos que contribuem à motivação trazida no lançamento e lastrear os seus argumentos com documentação clara e precisa para o fim de comprovar os fatos narrados, cabendo-lhes a comprovação das áreas declaradas como isentas. Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela fiscalização, reputo como correta a glosa das áreas declaradas como de preservação permanente, reserva legal, por falta de comprovação. O tio exposto deve ser mantido no lançamento. Então, eu conheço do recurso e nego o provimento. Eu posso fazer uma sugestão de redação? Já que o relevante aqui é a questão da comprovação das áreas. Quando se trata do ADA, fala assim, a despeito da necessidade ou não de ADA. Sim, tá certo. Porque, evitando já conclusões aí, entendeu o que eu estou dizendo? Uma sugestão, você acha que também fica melhor? Em Pinheiro e Trigo, porque senão eu acho que vocês vão acompanhar pelas conclusões, certo? Sim, especialmente porque, inclusive, porque a ementa nesse sentido, a doutora Andréa colocou até na ementa. Então, para fazer uma coisa, eu acho que fica mais pertinente, porque, quem sabe a gente fala isso em Andréa, na hora que você fala do ADA e tira isso da ementa, falar a respeito de entender que é necessário ou não o ADA, aqui faltou a comprovação das áreas, e isso aí já seria suficiente para não... Porque aí dá por unanimidade sem precisar de conclusões. Pode ser? Pode sim, tranquilo. Tá? Então, tá, quer dizer, eu acho que vai ser unanimidade, né? Já partindo do que a gente tem discutido aqui sobre esse assunto. Pinheiro. Bom, então, excluindo da ementa e reformulando o voto da relatora da forma como foi discutido, eu acompanho por negar provimento. Acompanho. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade, negar provimento. Só falar isso, que a despeito da necessidade ou não de ADA, as áreas não restaram comprovadas. Certo, André? Certo, já botei aqui. Então, ótimo. Porque o próximo é seu também. Pegou a leva de TR. É 5, e tem 5 agora. E tem 5, só um instante. Também TR, né? Exercício de 2005. De acordo com a descrição dos fatos, enquadramento legal, contribuinte irregularmente intimado,
não comprovou a isenção da área de preservação permanente declarada, não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel, o VTN, que foi arbitrado com base no CIT. Recurso voluntário consta as folhas 110 a 116. Deixa eu ver aqui nesse caso aqui, eu vou passar aqui para o voto. A Delegacia de Julgamento considerou o VTN não impugnado e afirmou que a mera alegação de que manteve a área de preservação permanente somente com a informação de que a prova seria a apresentação do ADA, Senar, de 2000 a 2009, ITRs devidamente quitados, de 2000 a 2009, emitidos pelo sindicato, CIR, de 2003 a 2004 e 2005, com todos os impostos e exigências devidamente cumpridas, não substitui a prova através do laudo técnico. Em sua impugnação inicial, o contribuinte esclareceu que é possuidor da área localizada no distrito de Araras, Vale das Videiras, sítio situado na estrada Almirante Paulo Pereira, número 4.282, há mais de 40 anos, sendo esta posse mansa e pacífica. O recurso voluntário apresentado pelo espólio de Faustino Pinto Pitoco assevera que em 5 de 2 de 2013, o senhor Faustino faleceu e que, a partir dessa data, os demais condôminos foram convocados pela esposa do declarante para tomarem conhecimento da notificação de lançamento e tomar as providências quanto ao levantamento técnico para respaldar as alegações de ITR. Aduz o recorrente que foi realizado o georreferenciamento do imóvel Sítio Três Irmãos e verificou-se que a área total do imóvel corresponde a 18,16 hectares e não a 145,2 hectares, como declarado pelo senhor Faustino, o que comprova o erro de fato, razão pela qual foram apresentadas declarações retificadoras dos ITRs de 2012 e 2013, conforme os documentos adunados aos autos. Destarte, o artigo 1º da Lei 9393/96 elenca como hipótese de incidência do ITR a posse de imóvel rural, enquanto o artigo 4º do mesmo dispositivo legal estabelece como contribuinte o possuidor a qualquer título. Eu cito aqui. Dessa forma, em uma primeira análise, o sujeito passivo se subsumia na hipótese de incidência no que diz respeito à posse da área de 145,2 hectares, conforme declaração de ITR juntada aos autos. Só um instante. Cadê? Posteriormente, o recorrente traz aos autos o georreferenciamento que revela uma área de 18,16 hectares e não de 145,2 como declarado. No entanto, o resultado do georreferenciamento ocorreu em 2013. Portanto, somente para os exercícios posteriores é que o contribuinte deverá considerar essa área de posse para fins de ITR, haja vista que não há como precisar se referida área prevalecia desde a época do fato gerador. O recorrente aponta o erro de fato de ITR, apresentado em 2005, quando informou a área de 145,2, no entanto, constata-se que o contribuinte juntou aos autos ato declaratório ambiental desde 97, em que indica como área do imóvel 145,2 hectares. Por se tratar de área de posse, não se sabe se a mesma área que existia antes configura a área georreferenciada de 2013. Não há comprovação de erro de fato da área do imóvel em 2005, quando da apresentação da DTR, logo, a verificação da nova área deve prevalecer a partir da constatação, com as devidas modificações nos cadastros do imóvel rural. Dessa forma, deve ser mantido o lançamento. Então, o exposto, eu voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Eu não entendi. Ele é proprietário, ele é coproprietário ou posseiro do imóvel? No começo ele fala que ele tem a posse do imóvel há 40 anos e tudo, aí depois as outras pessoas entram, né, quando ele falece,
Não falam mais sobre a questão de posse e tudo, juntam esse georreferenciamento que fala Eu que pergunto isso, doutora Andréia, porque aqui no relatório, na síntese das razões recursais, no item 2 consta: assevera que o sítio Três Irmãos é um condomínio, composto por 4 condôminos, onde o senhor Faustino figurava como condômino declarante por ser proprietário da fração maior. Então, ao que me parece, na própria argumentação diz claramente que ele era proprietário em condomínio e que a área ideal dele seria a fração maior, por isso que ele declara. Mas há um documento que diz que ele só tinha posse, é isso? E que não seria proprietário? Não, é ele que alega desde o início e não tem nenhum documento de propriedade no processo, sabe? Deixa eu abrir aqui. Então, as alegações dele são contraditórias. Ele alega que tem a posse há 40 anos, depois tem uma informação que é passada pelos outros, né, que a viúva dele que convoca os demais condôminos, né, para tomarem conhecimento da notificação e para apresentar algum documento que na época ele disse que não seria possível, pelo que eu estou lembrando, a apresentação de documento porque era muito caro para poder fazer essa documentação, esse levantamento e tudo. E depois, com a nova informação que tem nos autos, eles trazem esse georreferenciamento, dizendo de uma forma geral que, que teve um erro, que não é 145,2, mas sim esses 18,16. Só que não dá para, dentro do que está aqui nos autos, não dá para comprovar se nessa época, né, do fato gerador, se realmente essa área era só de 18 e não assim, pelo menos da forma como eles colocam, né? Eu estou tentando abrir aqui o processo. Não. Porque, pelo próprio discurso dele, dá a impressão de que ele é proprietário. E ele está querendo dizer que a área seria menor, mas ele se refere à parte dele ou ele se refere ao todo? Ele fala do todo para dizer que teve um erro nesse todo e que, na realidade, não é esse 145, mas sim esses 18. Nossa, radical. Muito divergência grande, muito grande a área. Exato. Deixa o documento aqui. Finalmente abriu. Eu estou conseguindo abrir agora aqui, peraí. É que não cita a página aqui. No recurso, na folha 112, ele fala aqui, né, que foi realizado esse georreferenciamento do sítio, atendendo na norma técnica,
verificou-se que a área total do imóvel corresponde a 18,16 hectares e não a 145,2 hectares, como vinha sendo declarado pelo senhor Faustino Pinto Pitoco. Ó, o memorial descritivo, que eu acho que é isso aqui, esse é o documento, tem até anotação de responsabilidade técnica aqui, ele cita uma matrícula de imóvel. Mas não tem aqui. Faz uma descrição de área. Em 2013, tem um NIF aqui, 79913. Tá. Tá. Eu não consigo nem formar convicção de que se trata necessariamente da mesma, do mesmo imóvel, porque passou tanto tempo, o que não me garante que já não foi desmembrado, e essa área atualmente, em 2013, corresponderia apenas à parte ideal, já uma vez desmembrado. O condomínio. Exato. Sim, eu optei por colocar só dessa forma o voto, porque ele fala claramente que houve um erro e tudo, eu estou dizendo que não tem como comprovar isso aí. Mas aqui eu não iria pela mesma linha de argumentação, embora no mesmo sentido, alguns pontos aqui que a senhora coloca, por exemplo, traz o georreferenciamento, que revela uma área e não de tantos como declarado. No entanto, o resultado já ocorreu em 2013. Portanto, somente para os exercícios posteriores é que o contribuinte deverá considerar essa área de posse para fins de ITR, haja vista que não há como precisar se referir da área prevalecia à época, quer dizer, fala em posse, eu acho que está avançando um pouco demais. A senhora não deveria se discorrer sobre os anos 2003 e posteriores, falar em posse, porque me parece que ele é proprietário. Ainda que a área tenha a parte ideal dele seja menor, pelo próprio discurso dele, seria proprietário. Em 2013, ele só teria uma posse direta e não seria mais proprietário. O que aconteceu? Aí já são os herdeiros. Quando é que ele morreu? São muitas as hipóteses. Eu acho que aqui o texto do voto, da forma como está, não está bem. Eu teria dificuldade em acompanhar em tais termos. Então, seria como? Para poder mudar essa questão, para assim, não falar de área de posse? No caso, eu acho que esse documento apresentado, ele não me gera convicção de que a área da propriedade da data do fato gerador seria aquela vistoriada e georreferenciada. Eu não consigo fazer essa ligação. Né? Seria mais nesse... E eu não faria, eu não diria que a partir de 2013, portanto, exercícios posteriores é que o contribuinte deverá considerar essa área de posse para fins de terra. Toda essa parte aqui eu suprimiria, porque nós estamos falando em tese, com base em elementos que não são claros, e dando um norte para o contribuinte a como agir para exercícios posteriores. Eu acho que não é cabível isso no voto. Eu estou vendo aqui,
no memorial descritivo, ele dá um código INCRA aqui, que é diferente do ADA, que está no processo. Estou achando que é outro imóvel esse memorial. Embora o nome seja o mesmo. O nome é o mesmo. Aí que tá, o nome é o mesmo e ele cita uma matrícula. Que não está no processo. E depois, quando ele faz a declaração de 2013, ele cita o NIRF do nosso processo, mas o número INCRA, pelo visto, é diferente. Então, muita coisa pode ter acontecido com esse imóvel, de fato, doutor Rodrigo. Eu não tinha notado essa questão do INCRA. Número INCRA. O que você achou, Andréia, da exclusão desse conteúdo aí que o Pinheiro sugeriu? Certo, que seria, ao invés de falar mais sobre esses detalhes, dessa questão de como ele deveria fazer e tudo, que seria mais para poder, no sentido de que essa área georreferenciada não indica exatamente, assim, não firma uma convicção de que seria a mesma área, né, do imóvel. Seria mais nesse sentido, né? Pode ser. Também. A conclusão daí é a mesma por negar provimento. A conclusão é a mesma. Com essa reformulação, eu acompanharia o voto. Certo, porque como realmente está muito aberto, assim, não dá para formar muita convicção com relação a várias coisas que ele colocou, talvez isso aqui seja melhor mesmo. Eu posso mudar, posso fazer isso aqui. Eu acompanho. Tá, Matheus. Com alteração. Matheus, não, Rodrigo. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Enquanto a André anota ali, apoio. Patrícia, por favor, o patrono apareceu aí? Sim, presidente, ele já se encontra. Tá, eu só vou ter mais 2 votos só de TR, só para encerrar o conteúdo. Pede para ele aguardar só um pouquinho, por favor, tá? Ok. Se prolongar demais aí, então. É o item 6 agora, André. Tá, o item 6, deixa eu abrir aqui. Item 6, ITR, exercício de 2004. Contribuinte regularmente intimado não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, o valor da terra nua declarado, razão pela qual foi arbitrado o VTN, com base no CIT. Tomou ciência, apresentou sua impugnação que consta as folhas 134 a 144. O recurso voluntário consta as folhas 168 a 185. Passando aqui para o voto, o recorrente ele alega a existência de decadência, no presente caso, traz a inteligência dos artigos 150, parágrafo 4º e 1731 do Código Tributário Nacional, no entanto, assevera acerca do tempo de duração do processo, que demonstra que pretende que seja declarada a prescrição intercorrente. No que tange à prescrição intercorrente, não assiste razão ao contribuinte. Com efeito, durante o processo administrativo, permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se indicando o prazo prescricional, iniciando o prazo prescricional. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo. Eu destaco aqui a súmula CARF número 11. Concernente ao prazo decadencial, cabe ressaltar que o caso em questão discute o lançamento referente ao imposto, o ITR, do exercício de 2004, e o contribuinte foi cientificado do lançamento em 13/7/2009. O contribuinte ele protocolou sua impugnação em 12/8/2009. Conforme relatado, o presente caso trata de lançamento referente ao imposto sobre propriedade territorial rural, exercício 2004, e nos termos do artigo 1º da Lei 9393, trata-se de tributo de apuração anual, cujo fato gerador é a propriedade, o domínio útil, a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. A teor do disposto nos artigos 142
do Código Tributário Nacional, 10 e 14 da Lei 9393/96, diz que o ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a apuração e o pagamento do imposto devido, independentemente de procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se à homologação posterior. Nos termos do 150, parágrafo 4º, a Fazenda dispõe o prazo de 5 anos, contados ao ocorrência do fato gerador, para realizar o controle da atividade praticada pelo sujeito passivo, verificando se o pagamento antecipado foi ou não o suficiente para o cumprimento da obrigação tributária. A ausência de manifestação do fisco no decurso do prazo implica na homologação tácita das atividades do contribuinte relativamente à antecipação do imposto, hipótese em que se considera definitivamente extinto o crédito tributário. No caso em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se o 1731 do CTN. O simples inadimplemento do tributo não constitui prova de dolo, fraude ou simulação para fins de atrair a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 173.1 do CTN. Observa-se que, no presente caso, ocorreu o pagamento antecipado do imposto exigido, tanto que no demonstrativo de apuração do imposto devido na notificação de lançamento, que consta a folha 4, indica no cálculo do imposto apenas a diferença do imposto. Dessa forma, o fato gerador do ITR, exercício de 2004, ocorreu em 1/1/2004, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia 1/1/2009 para expressamente homologar o lançamento feito ou constituir o crédito tributário suplementar, 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador, sob pena de homologação tácita. Assim, tendo visto que o contribuinte autuado teve ciência da notificação de lançamento apenas em 13/7/2009, não restam dúvidas de que o direito de efetuar o lançamento já havia decaído. Dessa forma, deve ser reformada a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, pois há que se reconhecer que o crédito tributário em questão foi constituído após o prazo decadencial legalmente previsto, de acordo com o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, torna-se desnecessária a apreciação de qualquer questão de mérito, inclusive nesta instância recursal. Ante o exposto, voto por conhecido o recurso voluntário e dar-lhe provimento para declarar a decadência. Tem prova nos autos da antecipação do pagamento, a guia, se ela foi recolhida tempestivamente? No demonstrativo, né, eu coloco que nesse demonstrativo de apuração do imposto devido, da notificação, que está na folha 4, consta o cálculo do imposto e foi apurado exatamente só a diferença, né, do imposto. Sim, porque ele confessou na declaração. Diferença em relação ao declarado, não quer dizer que ele recolheu. Isso, Mas não tem... eu faço esse também apontamento, porque eu tenho um voto, 2401-009-127, que foi unânime em afastar a decadência, porque apesar de constar que o lançamento ele é pela diferença, não havia sido acostado aos autos nenhuma comprovação de pagamento. Outro ponto aqui que eu faço um destaque é que seria até o dia 31/12, né, de 2008, para homologar o pagamento. Ao invés de 1/1, né, seria 31/12. Salvo engano, nós teria 31/12, né, porque um já estaria decaído. O pagamento não é em 30 de setembro? O fato gerador é dia 1º. Mas quando é que vence? Mas aqui, no raciocínio dela, da doutora André, seria aplicar o 150. Não, sim, no raciocínio dela. O que eu já não estou concordando, porque se eu não souber que se houve efetivamente o recolhimento, eu não posso falar que teve antecipação de pagamento. Uma coisa é o que ele declara. Outra coisa, eu preciso da guia para ver se ele pagou. E para ver, no meu caso, eu ainda quero checar se ele pagou no prazo. Para ver se ali já... Porque o que a gente homologa é o pagamento, não é a declaração, né? Então, se eu penso assim, se eu homologo o pagamento, eu teria que esperar até 30 de setembro para ver se ele pagou ou não, para depois eu poder lançar também, né? De qualquer forma. Então, ali eu tenho que checar a data do pagamento.
Eu tenho guia para falar o dia do pagamento. Aqui realmente não tem. Tem só isso aqui que foi lançado o crédito tributário, dá a diferença, né? Por causa do declarado. Ele não pode lançar mais do que. Ele só lança o que falta, né? O que ele declarou, a diferença entre o declarado e o apurado, mas não entre o valor pago. Isso, é porque o declarado dispensa qualquer lançamento, porque já foi constituído pelo próprio contribuinte, já pode ser cobrado dívida ativa. Agora, uma coisa é o que ele declarou, outra coisa é que ele pagou, né? E aí, para fins de decadência, nós temos exigido aqui a comprovação de que houve o pagamento. Certo, tá. Então, nesse caso... De qualquer forma, o que se homologa é o pagamento. Então, teria 5 anos de quando? A contar do faturador, né? Mesmo que o pagamento, vencimento seja de 30 de setembro, né? Tá, mas aí eu preciso dessa guia. Se a guia não estiver nos autos, acho que poderia diligenciar para pedir para eles juntar a guia do recolhimento do IPR desse ano aí. O que você acha? Rodrigo, você viu alguma coisa aí? Pinheiro, tem alguma sugestão? Eu tenho também um caso, eu sempre acho muito difícil que tenha um pagamento, porque não cai na malha. E a declaração que foi em 2008, foi final de 2008. A declaração já é extemporânea. Eu acabei fazendo num voto que eu tinha, se a DRJ, aí isso que eu estou procurando, se a DRJ citou que precisava da prova do pagamento e ele não trouxe, acabei considerando que era ônus da prova dele trazer em recurso, mas aí eu não sei se na DRJ... Não, se a declaração já é de 2008, ele não teria pago sem declarar, né? Quer dizer, até poderia, mas a gente já... Eu infiro que não, né? Dá para ver que não. Acho que não dá para declarar decadência aqui, não. Quer dar uma olhada? A DRJ enfrentou essa questão? Como é que foi na DRJ a decadência enfrentada? DRJ... Ou não tratou disto? Ele não alegou isso para a DRJ, não? DRJ fala, pelo menos o que está aqui na emenda, erro de fato das áreas ambientais, questão do ADA. Não fala, não. Então, ele não alegou decadência para a DRJ, não? Não. Mas no recurso ele alega ou você está reconhecendo de ofício? Ele alega, ele faz uma confusão de decadência e de prescrição, mas aí eu apuro a questão da decadência também. Eu acho que eu não faria objeção a uma diligência para verificar se tem recolhimento, já que não consta nada nos autos, ele não apresentou essa prova mesmo. Não tem essa prova. A DRJ não falou isso não, né? Não. Igual você sugeriu ali do acórdão dele. Não tem. Então poderia ser. Eu acho que é uma diligência para ele ser intimado a apresentar a guia. E a fiscalização tem que comprovar. Eu acho que a própria fiscalização já pode responder, né? Se houve recolhimento ou não precisa de intimar o contribuinte. E aí depois intima ele para manifestar sobre o que a fiscalização apurou nos sistemas informatizados. Isso. Concorda, Andréia, com a resolução? Uhum. Então, esses são os termos, né? Para verificar se houve recolhimento. Então, tá. Pinheiro. Acompanho para converter o julgamento em diligência. Acompanho. Por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. E o 7? Estou terminando. E aí, no retorno, aí se conclui se teve decadência ou não, e aí, né, se for o caso, fazer o exame de mérito, né? Tá certo, ok. No 7. Oscar Marques Ribeiro. ITR de exercício de 2008. De acordo com a descrição dos fatos, enquadramento legal, o contribuinte regularmente intimado não apresentou os documentos solicitados pela fiscalização, razão pela qual foram glosados integralmente as áreas de produtos vegetais
e de pastagem, bem como rejeitado o VT declarado, e foi arbitrado com base no CIT. O recurso voluntário está postado às folhas 60 a 65. Passando para o voto. O contribuinte alega, desde a impugnação, erro de fato e a retificação da sua DITR de 2008 e pleiteia que sejam consideradas as áreas de preservação permanente e de florestas nativas para a exclusão das áreas tributáveis no cálculo do imposto. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua DITR a fim de reconhecer as áreas de preservação permanente e florestas nativas não declaradas. E seu recurso voluntário assevera acerca da não necessidade da exigência do ato declaratório ambiental do ADA para a consideração das áreas de preservação permanente e florestas nativas. Aduz ainda, no que se refere às áreas de produção vegetal e de pastagens, e ao valor da terra nua, que solicitou a adequação do laudo às normas da ABNT, sem, no entanto, trazer maiores considerações ou juntar documentos. Requer a exclusão da multa de ofício. Pois bem, após a análise da documentação apresentada, a DRJ entendeu que não atendia à exigência de protocolização tempestiva do ADA junto ao IBAMA, não devem ser acatadas, porque ele não atendeu, não devem ser acatadas para fins de exclusão do cálculo do ITR de 2008 as pretendidas áreas de preservação permanente e de florestas nativas, respectivamente, de 104,1 hectares e 77,6, ficando afastada a hipótese de erro de fato. Cabe nesse ponto esclarecer que o lançamento se restringiu à glosa das áreas de produtos vegetais e de pastagem, modificação do VTN com base no CIT e consequente mudança na alíquota em razão da redução do grau de utilização do imóvel, não havendo glosa de área de preservação permanente e floresta nativa, eis que, conforme consta no demonstrativo de apuração do imposto devido, essas áreas não foram declaradas pelo contribuinte. Dessa forma, o procedimento correto seria a retificação da declaração antes do início de qualquer procedimento fiscal para inclusão das referidas áreas, uma vez que não foram declaradas na DIAT de ITR. No entanto, não obstante a hipótese de erro de fato ter sido destacada após o início do procedimento fiscal, a DRJ examinou de forma minuciosa a controvérsia e os argumentos apresentados pelo recorrente, observou os aspectos de ordem legal e constatou que, embora tenham sido verificadas as áreas, entendeu pelo não acatamento sob fundamento da necessidade de apresentação do ADA. Oportuno pontuar que os limites, deixa eu aumentar aqui os limites da LIDE são fixados, por um lado, pela pretensão do fisco e, por outro, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira instância, objeto de revisão na instância recursal. Assim, restou delimitada a LIDE aos motivos da decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, cabendo ao colegiado a apreciação das alegações apresentadas pela recorrente, razão pela qual passa a análise da controvérsia concernente à exigência do ADA. Aí aqui já é aquele meu entendimento conhecido, né, que eu entendo que não cabe essa exigência do protocolo do ADA. Nessa senda, cabe registrar, concernente à área de preservação permanente e reserva legal, que o Poder Judiciário, né, consolidou o entendimento, no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores a 2.651 de 2012, é desnecessária a apresentação do ADA, portanto, entendo que não há essa necessidade. Já com relação às áreas cobertas por florestas nativas primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da exigência do ADA, em face de toda a interpretação sistemática da legislação que rege a matéria, em especial em virtude da ausência de sua menção no caput do artigo 10 do Decreto 4.382 de 2002, que regulamenta o ITR, além do artigo 10, inciso 2,
da Lei 9.393 de 2006, com combinação com o artigo 10, inciso 1 e 6º, parágrafo 3º, inciso 1 do Decreto 4.382 de 2002, artigo também 17-O da Lei 6.938 de 81. Então, a previsão de imperatividade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR, contido no parágrafo 1º do artigo 17-O da Lei 6.938/81, não pode ser analisada isoladamente e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do artigo 10 do Decreto 4.382 de 2002. Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fim de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente e áreas cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte consiga demonstrar, através de provas inequívocas, a existência e a precisa delimitação dessas áreas, o que foi demonstrado nos presentes autos. No que tange à aplicação da multa, constata-se que esta foi aplicada dentro dos estritos dispositivos legais. Sobre o tema, o parágrafo único do artigo 142 prevê que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar o seu lançamento de ofício. Eu trago aqui o artigo 44, inciso 1 da Lei 9.430 também. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista, razoabilidade, proporcionalidade, implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho, observando, e deve ser observado também a súmula CAF número 2, certo? Então, ante o exposto, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da tributação as áreas de preservação permanente de 104,1 hectares e de florestas nativas de 77,6 hectares. O contribuinte discutiu prescrição intercorrente? Doutor André? Será que isso aqui ficou? Peraí, só um instante. Porque há uma ementa nesse sentido. Alegou erro. Assevero não ser cabível a exigência do ADA. Não. Não, esse aqui ficou do outro. Aqui, doutor André, eu também pergunto, essas florestas nativas, elas seriam primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração? Eu estou procurando aqui a folha do laudo, você sabe me dizer onde está? Eu tô abrindo aqui o processo, só um instante. Mais uma questão. O termo de resposta à fiscalização, consta aqui do processo, o contribuinte já falava em área de preservação permanente e reserva legal. E no lançamento, quando se fala do cálculo do VTN, a fiscalização, ela diz que o cálculo tem que ser feito conforme os valores apurados os dados da área total, área tributável, apurados em procedimento de fiscalização. Então, me parece que a fiscalização, ela tomou conhecimento dessa questão e eles entendem que deve ser zerado. E a autoridade lançadora entendeu que deve ser zerado porque não foi apresentado no prazo. Inclusive, houve uma prorrogação aqui do prazo que ele pediu para trazer aos autos o ADA, tudo, documentar e legalizar as áreas, não foi feito ADA, e ele pediu prorrogação de prazo. E tem aqui prazo prorrogado, uma anotação no termo de resposta. E quem assina aqui, não sei se é a autoridade que conduziu o lançamento, a fiscalização. É uma notificação, vamos ver o termo de intimação, eu não abri. Tentando abrir. É uma assinatura, não dá para saber.
Então, essa premissa de que não havia sido discutido na fase do procedimento de fiscalização, eu acho que não se sustenta. Essa alegação não surgiu apenas na impugnação. O laudo técnico não indica nada. Ele nem fala como é que ele comprovou, nem nada. Ele só indica a área e pronto. Ele não fala sobre o estado de médio ou avançado de regeneração, ou se a floresta é primária. Não tem essa informação, não. É porque se a floresta nativa não estiver identificada no laudo, aí há uma dúvida se ela seria primária ou secundária. E sendo secundária, não basta, né? Tem que comprovar também que estaria em estágio médio ou avançado de regeneração. Isso. E eu também não aceitaria a falta de água para isso, né? Para áreas de reflorestamento. Essa daí eu não concordo, não. Porque não tá, o laudo não fala nada sobre isso, não. Eu estou só vendo aqui novamente o laudo. Esse aqui da página 20 e poucos, né? Uhum. 3. Ah, 77,6. Ele só cita a área, ele não discrimina. Não dá para aceitar isso, não. Ele está citando aqui. A doutora Andréia entendeu que a lide está delimitada só no ADA? No da TRJ? Eu não concordo, eu acho que devolve toda a matéria. Eu também. Eu também. Devolvo tudo. Esse laudo tá muito fraquinho. Não tem... A APP até eu poderia aceitar, mas essa aí não dá, não. Bem, é isso. Eu acho que devolve toda a matéria, a menos que a fiscalização tivesse lançado só com base no ADA, aí poderia ser, mas não foi, né? Aparentemente aqui não. Foi tudo glosado, e a questão de erro de fato também, porque ele não declarou, né? Ele não declarou. Pois é, aí... Na análise aqui da DRJ, ela fala do ADA, né? Essa área não foi declarada. Então, não foi glosada, então não foi declarada, era 0. Aí a DRJ pega e analisa essa questão que ele colocou, que é a questão do erro de fato, né? Deixa eu checar aqui, está abrindo a corda da RJ. Diz que ela pretende retificar essa declaração para que sejam consideradas essas áreas de preservação permanente de florestas nativas. Aí depois a DRJ fala aqui do ADA e tal, de toda aquela problemática da questão do ADA. Ela fala aqui, ó. Portanto, além da perda da espontaneidade, o laudo técnico apresentado de folhas 22 e 24 não constitui por si só documento hábil para justificar a exclusão das pretendidas áreas ambientais, fazendo-se necessário comprovar nos autos que as áreas foram objeto de ADA.
Uhum. Exato, porque além do relatório técnico, do laudo, ela entende que também teria que comprovar através do ADA. Mas a DRJ não é clara no sentido de que entenda que o laudo, que o laudo comprovaria as áreas, ela não adentra essa análise, Não é. a não ser que se Mas entenda ela contrário admite senso. esse de erro de fato, né? Ela admitiu a hipótese de correção. Ela, como é que ela diz aqui? Dessa forma, não atendida a exigência de protocolização tempestiva do ADA junto ao IBAMA, entendo que não devam ser acatadas para fins de exclusão do cálculo do ITR 2008 as pretendidas áreas de preservação permanente e de florestas nativas, respectivamente, de 104,1 e de 77,6, ficando afastada da hipótese de erro de fato. Eu acho até que ela não aceitou a hipótese de erro de fato, não. Ela não aceitou, não. Ela fala que, além do contribuinte, nos termos do 138, ter perdido a espontaneidade, então ela fala que não tem, ela não acatou a hipótese de erro de fato, não. Quando ela fala do ADA, ela só dá um plus. Mas ela não aceita por conta disso, não é não? Por conta do... Não, é além. Essa palavra além aí. Por que ela cita o 138 do CTN? E por que ela fala em perda de espontaneidade? Que além, ela deu foi mais um subsídio, ela não aceitou a hipótese de... Sobre esse ponto, o que nós temos decidido aqui é que se ele alega a hipótese de erro de fato até o lançamento, caberia conhecer essa matéria. O entendimento da fiscalização tem sido mais restrito ainda, no sentido de que iniciou o procedimento de fiscalização, não caberia mais essa hipótese de erro de fato. Então, a gente entende que não, porque o fiscal pode retificar. Ele pode, de ofício, fazer a retificação. Então, acho que até antes do lançamento, você falou aí, Matheus, perfeito. Isso, é pelo 147 do CTN, né? Então, assim, não ficaria restrito, né, apenas ao início, porque, exatamente, pelo 147 do CTN. Então, tem que ver se ele alegou essa hipótese de erro de fato até o lançamento, porque se ele tiver alegado até o lançamento, aí caberia apreciação, mas eu concordo com o entendimento de que a DRJ aqui acabou não examinando a fundo, assentando aqui que houve a perda da espontaneidade, e também no sentido de que ela não está confirmando que existem essas áreas. E eu acho que quando ela usa o além, ela deixa claro que além dele ter perdido a espontaneidade, para efetuar qualquer alteração, ele não comprovou o ADA. Então, o ADA... Ela está esgotando todos os motivos possíveis. Ela fala... Ela não está excluindo o primeiro, ela está somando. Somando. O além é uma soma. Você perdeu a espontaneidade. Aí ela vai... Ainda assim, você não tem ADA. Então, para mim, que não cabe. A alegação de erro de fato. Se não for objeto de lançamento, eu não posso considerar. Embora o contribuinte, na resposta dele durante a fiscalização, tenha dito que haveria erro quanto à área de preservação permanente, mesmo florestas, ele não quantifica. Ele pede prazo e daí não apresenta nada, ao que parece. Apresenta só depois. Mas se ele alegou durante a intimação que haveria hipótese de erro de fato... Mas ele não quantifica. Mas aí seria matéria de mérito, não caberia conhecer, né? Ele alega... essa questão. Se ele alega de fato, Matheus, ele já tem que trazer o que ele pretende mostrar que foi o erro. Ele não pode alegar sem provar. Ele já tem que apresentar para a fiscalização o laudo. Ele só fala, uma vasta área de florestas nativas, área de preservação permanente, reserva legal, porém, por falta de conhecimento, de saber como proceder para documentar, averbar, legalizar, até o momento não fez nada. O imóvel também não possui nenhum laudo de avaliação, feito por engenheiro agrônomo ou por qualquer outro órgão, por exemplo, Emater. Portanto, requer prorrogação do prazo, no mínimo de tanto, para providenciar documentos. E tem uma anotação aqui. Lá, nesse documento está lá na folha 9, prazo prorrogado para 13/10/11. E a hipótese de erro de fato já foi negada pela DRJ, ela não acatou.
Porque ele perdeu essa oportunidade. Eu, para mim, não posso avaliar isso aqui, não. E o lançamento é na data do 19/1/12, a lavratura. Então, deu tempo daquela... Quer dizer, ele fala que tem um problema, ele noticia que possa ter um problema, mas ele não traz documento nenhum e nem quantifica áreas, nada nessa resposta. Então, a leitura que faz o acórdão da DRJ de perda de espontaneidade me parece razoável, doutor Matheus. Porque é o seguinte, se ele alega a hipótese de erro de fato, mas não prova, aí seria uma questão de mérito. Mas ele nem quantifica o erro. Aí eu posso considerar que, embora ele tenha alegado uma hipótese de erro de fato, anteriormente, e ele não quantifica o erro, seria a mesma coisa que não alegar. Ele não demonstra qual foi o erro. Não adianta falar, tem erro. Qual? Tem que falar qual. Porque aí seria matéria, talvez, do contencioso, né? Não, ele tinha que mostrar para a fiscalização já onde estava o erro. Se ele queria que a fiscalização retificasse a declaração dele de ofício, ele tinha que mostrar onde estava o erro. Ele não pode só ligar, tem erro, se vira aí para você fazer a notificação, o lançamento. Não. Eu não acato a ideia de erro de fato, hein, não. Para mim, tá bom. Bom, eu já tenho minha convicção. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Andréia, você vai manter seu voto? Vou manter. Tá, Pia. Bom, eu vou divergir. Mais um detalhe. A senhora aqui não adentrou, deu procedência parcial, né, o provimento foi parcial, mas adentrou a questões sobre pastagens e áreas de produtos vegetais no voto? Eu não me recordo, ficou um pouco obscuro. Eu peço que a senhora me esclareça se constou isso do voto. Constou, mas os valores, as áreas estão lá no laudo, né? Deixa eu fazer só uma busca aqui, então. Sobre as florestas nativas, doutor André, o seu voto vai manter a exclusão das florestas? Agora, só que, não, é o seguinte, no meu voto eu vou manter só a área de preservação. Por quê? Porque nas florestas nativas, ele não detalha. O tipo de floresta, né? Se é primária, se é secundária, é isso? Adentrando ao mérito, né, eu entendo que não foi comprovado as áreas. Acho que o laudo ele é muito sucinto, ele não esclarece como que ele chegou a esses valores. Então, tudo indica que foram valores passados, né, e o laudo apenas fez constar. A sensação que eu tenho é que ele foi mais destinado ao valor da terra nua. Se o laudo se limita a indicar área sem demonstrar nada sobre as florestas nativas, não tem condição de ser aceito. Tem que falar mais. Ele tem um mapa, né? E também alega genericamente aqui quais seriam áreas de preservação permanente, que é o bioma Mata Atlântica, as florestas, topo de morro. Mas, assim, ele não especifica quanto que seria de bioma Mata Atlântica, as florestas. Então, pelo que eu vejo do laudo, além dele ser muito sintético, ele carece de informações aqui confiáveis que me permitam considerar a efetiva existência dessas áreas. Não há aqui uma descrição se esse foi um levantamento de campo, um GPS. Então, realmente, eu não chego a essa conclusão. Mas você admite a hipótese de erro de fato? Eu admito, porque ela foi arguida pelo contribuinte até antes do lançamento.
Mas sobre a comprovação, né, eu entendo que não há comprovação dessas áreas. E quando ele fala numa planta em anexo aqui, o laudo, logo depois da tabela, É essa foto que ele Parece que é esses dois mapas. e esses mapas não são suficientes, no seu entender? Não, não são. Porque simplesmente pegar o mapa e colocar que área se refere é a mesma coisa, né? Que fazer o laudo e colocar a área. E o mapa ainda em vez de Agora, ó, nas razões recursais, tem o item 3, aduz quanto às áreas de produção vegetal, bem como a valor da terra nua, que solicitou adequação do laudo às normas da UVT, sem, no entanto, trazer maiores considerações ou juntar documentos. Então, ele continua apresentando argumentação em relação à área de produção vegetal e de pastagens, doutor André? Sim, ele fala, assim, ele não traz argumentos consistentes, ele fala só de uma forma geral que teria que juntar, acho que justamente por conta da decisão da DRJ, que ela fala isso, e ele disse que iria juntar outras informações e complementar. E no seu voto, a senhora rebateu isso aonde, que eu não estou localizando? Eu tentei achar, não achei. É porque ele não fala... Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Acho que teria que abrir um parágrafo para dizer isso que a senhora acabou de me falar. Bom, dependendo do resultado do julgamento, ela fala, mas talvez não seja relevante. Então, vamos só apurar. Então, Pedro, como você entendeu isso aí? A Andréia vai manter a exclusão da área de preservação permanente, não é isso, André? Isso. Reserva na floresta nativa, não? Não. Eu entendi da seguinte forma, que, embora para a fiscalização ele tenha afirmado a existência de erro, ele nem sequer quantifica a área. Então, ele não está postulando, de fato, uma retificação da declaração. Ele não traz condições nenhuma para tanto. O prazo que ele solicitou foi concedido, o lançamento é em data posterior, e não traz elementos algum. E a DRJ, ela, de fato, aponta essa questão de que já não seria mais cabível retificação, ele não está espontâneo e traz aqueles argumentos que nós aqui também costumamos adotar e que até o doutor Matheus mencionou nos debates. Além disso, portanto, né, eu considero que não seria esse primeiro fundamento da DRJ, ele se mantém. Além disso, o fundamento da DRJ a respeito do ADA, no meu entender, ele também se mantém por haver previsão legal, já é um argumento conhecido de todos. E daí, para mim, seria relevante essas questões de pastagens, de área de pastagem e de produção vegetal. Mas, pelo que me esclareceu a doutora Andréia, aqui, ela entende que essas alegações não estariam consubstanciadas em nenhuma prova e elas não prosperariam da mesma forma como já falou a DRJ. Eu não localizei aqui no voto dela, mas constando do voto, né, eu acompanharia nesse sentido, nessas questões da área de produção vegetal e de pastagem. Se não constar, eu agregaria. E a conclusão seria por negar provimento. Você entende que não tem erro de fato, não é isso? Que não tem. Não, eu entendo que se há erro de fato ou não, é até desnecessário para a minha análise, porque eu seguro pelo ADA, para a área de produção permanente e para as florestas, área de preservação permanente e para a área de florestas nativas. Eu entendo que é exigível ADA para ambos. Sobre a questão do laudo em si, para florestas nativas, é claro que ele é insuficiente. Ainda não entendi. Você entendeu que tem erro de fato, que caberia a revisão do lançamento aqui? Não, se tem erro de fato, eu entendi que essa questão já restou superada. Ele não pode aqui abordá-la. É o 147, parágrafo 1º do CTN. Então, você já negava por isso. Por esse primeiro motivo. E eu estou esgotando da mesma forma que fez a DRJ, mas por esse motivo eu já segurava. Okay. Além disso, a questão do ADA, além disso, a questão do laudo sobre florestas nativas, e tudo vai se somando.
Certo. Doutor Rodrigo. Eu vou na mesma linha, assim, inclusive a hipótese de erro de fato ali não reconheço porque sendo que o erro é se o contribuinte efetivamente errou na declaração, mas aqui ele faz uma declaração no sentido de deixar o menor valor, né, tributável do... Quer dizer, ele erra, mas acaba ficando, não erra só na... Ele erra em tudo para ficar no menor valor tributável. Então, ele deveria ter trazido isso aí na fiscalização. E como não trouxe, também vou acompanhar essa divergência do Dr. Pinheiro. Matheus. Fiz uma nova leitura aqui do 147, parágrafo 1º, e aí quando fala erro de fato, só é admissível mediante comprovação do erro que se funde, ou seja, né, uma vez que ele só alegou, mas não trouxe nem quantificou a área, eu não poderia trair aqui o parágrafo 1º. Então, eu entendo que não houve, de fato, essa questão do erro de fato, né, estou concordando aqui com a divergência do Dr. Pinheiro, e ainda que ultrapassada essa questão, né, pela prova dos autos, né, eu entendo que não há essa comprovação pelo laudo. Doutor Raide. Nego o provimento. Por causa do erro de fato também? Eu também. Então, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Acho que a gente não precisa ultrapassar, porque se todo mundo aqui, nós sim, entendemos que não caberia aqui, né, a questão da análise, não precisamos entrar em questão de laudo, no mais, né? Vencida a conselheira André, relatora que dava provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação área de preservação permanente 104,1 hectares. Designado, quer fazer, Matheus? Posso fazer. Você já até, é bom porque você olhou a sua conclusão, eu gostei do que você falou. O conselheiro Matheus. Então, gente, vamos fazer um intervalinho rápido, porque o patrão já está aí, e aí não sei quanto tempo vai demorar essa sustentação, tá bom? 5 a 10 minutos no máximo. Vamos parar a gravação, por favor? Patrícia. Ok, presidente. Avisa o patrão que nós só vamos fazer um intervalo.